Estamos começando mais um EcoCast, o canal que simplifica práticas de SG e sustentabilidade para o dia a dia da empresa e o seu próprio dia a dia. Temos a honra aqui de estar com a Luziane, que ela é CEO da Nautix Hub, uma empresa conectada com a parte náutica aqui do Rio Grande do Sul, e ela está em frente ao Circuito Náutico de Porto Alegre. Eu gostaria, de que ela, além de se apresentar, desejar uma boa entrevista e que seja muito bem-vinda aqui e que nós aqui façamos um bate-papo sobre um tema que às vezes é abandonado pelas cidades, mas que tem uma significância e vocês já vão entender o porquê nesse nosso papo de sustentabilidade. Vai ser incrível, né? Por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Vitor. Um prazer imenso estar aqui contigo hoje e falando um pouquinho disso que nos apaixona tanto. Eu sou Luziane Borba e há quase 2 anos nós fundamos a Nautix Hub, que é uma plataforma de experiências náuticas inspirada no modelo de compartilhamento, porque hoje a economia de compartilhamento ela tem um peso muito grande, né? Não é necessário mais a gente pode usufruir sem a posse ou cotizando, enfim. E a Nautix Hub é uma empresa que já nasce com o propósito de democratizar o acesso às águas, de reconectar as pessoas às águas. Nós temos um potencial imenso, não somente aqui em Porto Alegre, mas em todo o Brasil. Entretanto, a maioria das pessoas não conseguem ter acesso, não usufruem. Muitas delas, Vitor, por incrível que pareça, é por achar que não podem, que não é para elas, que é caro demais, enfim. Mas nós vamos proporcionar isso a elas, que elas possam ter esse acesso. E, além disso, a Nautix Hub, eu velejo há mais de 15 anos, cruzeirista, né? Não sou de regata, não sou de competição, eu gosto de curtir a vela, a natureza, enfim. E a Nautix Hub oportunizou também um certo desconforto para a gente, que é de ver o Guaíba pouco explorado, pouco curtido, pouco usufruído pela nossa população. E isso motivou a sua criação, mas motivou também a criação do Circuito Náutico de Porto Alegre, que é um evento lindo que a gente está construindo a muitas mãos, a muitas mentes, um evento colaborativo, que a Nautix Hub resolveu unir as pontas dos entes náuticos aqui de Porto Alegre e da região, para que a gente possa, sim, realizar um evento para Porto Alegre chamar de seu, né? Porque nós temos, desde 2018, no calendário oficial do município, a Semana Náutica que nunca aconteceu de fato. Então, o ano passado, ali no finalzinho do ano passado, a gente resolveu sair da fila de quem reclamava de que não tinha um evento náutico para ir para a fila. Ok, o que nós precisamos fazer para que aconteça? Então, a gente está gestando aí, está quase na hora de parir. O circuito náutico começa em seguida, agora é de 5 a 14 de dezembro, para a gente abrir as portas do Guaíba para Porto Alegre para os visitantes. Exatamente. E provavelmente, você que vai estar assistindo agora, ele vai estar acontecendo, né? Então, quem estiver aqui no estado, no Rio Grande do Sul, venha, né? Depois, no final, ali a gente vai estar colocando os contatos de rede social, falando, então tu vai ver como se conectar. Mas tu sabe que aí agora a gente vem, vamos buscar o SG ali, a gente indo para a parte do E, do ambiental. Nós vemos a importância do Guaíba. Vocês que estão nos acompanhando no Brasil todo, vocês viram as questões da enchente. Nós tivemos um movimento aqui no Rio Grande do Sul, na capital gaúcha, onde muitos anos, e isso a gente aqui nos bastidores conversando e de viagem, a gente percebe que vários estados e países abandonam, viram as costas. Tem aquela coisa linda que são suas águas e viram as costas. O que nos aconteceu aqui anos. Teve algum determinado momento que Porto Alegre começou a se transformar com uma bela orla, ela começou a ficar agradável, ela começou a dizer para o povo, é ali, porque isso envolve a ODS 3, saúde e bem-estar, tal, tendo convívio com a água, não precisa nem falar todo o ganho que se tem, o próprio contemplar, né? E aí nos veio a enchente. E a gente viu o quão cruel pode ser, né, quando tu não está preparado para um ato desse. Então, eu gostaria aqui da gente pensar, né, o que o circuito estaria, que eu sei que tem ações de clean-up, tem outras coisas,
essa questão ambiental, o que, que o circuito também já estaria, não só chamando atenção para a água, mas o que, que vocês estão bolando? Sim, Vitor, dentro do circuito náutico, no dia 13 de dezembro, nós teremos ali no trecho 1 da Orla uma ação ambiental de limpeza de praia, simbólica, mas que eleva o nível de consciência das pessoas. Nós vamos principalmente trabalhar a conscientização das pessoas. As águas do ano passado nos trouxeram, e inclusive desse ano, né, que nós tivemos aí uma enchentezinha em junho, exatamente. Então elas nos trouxeram muito lixo, muito resíduo do estado todo para Porto Alegre. E isso vai se acumulando nas praias. Sobe a água, desce a água e o lixo acaba acumulando ali. E essa ação ali na Orla, mesmo que ali haja uma ação do DMLU constante, mas nós queremos trazer as pessoas, conectar as pessoas, mostrar para ela que o nosso comportamento no dia a dia, como nós descartamos, como nós gerenciamos os nossos resíduos, impacta o meio ambiente, o tipo de lixo que vai parar ali. Então, essa ação de conscientização é fundamental. Não há natureza sem consciência ambiental. Nós matamos ela. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e espalhe a palavra, É verdade. né, de conscientização e de preservação ambiental. É verdade. O DMLU aqui é o nosso Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Isso. E cada município deve ter o seu termo aí, mas só para te ficar ligado. E não só essa questão ambiental, mas vocês também vão ter um concurso já conectando as escolas, né? Conectando a questão de fotografia. Eu gostaria de falar um pouco mais, que já é a nossa nova geração próximo à água, né? Exatamente. Nós temos uma ação que está rodando, está na reta final agora, que é o concurso de fotografia. Porto Alegre tem um porto, uma capitania e muita vida no Guaíba. E nós queremos que tenha muito mais vida no Guaíba, por isso nós estamos trazendo. Essa ação foi realizada com as escolas municipais do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, e a ideia foi justamente trazer o olhar dessas crianças para o Guaíba, para a natureza, uma reconexão, tendo em vista, inclusive, que a maioria das escolas municipais, elas são bastante afastadas da orla. Então, trazer essa gurizada, como nós dizemos, né, para conectar, é fundamental para elevar o nível de consciência deles quanto à importância de nós preservarmos. É a famosa plantando a sementinha, Exato. né? E eles, como premiação, eles vão fazer uma visita à Capitania dos Portos, Legal. ao Porto de Porto Alegre, que muita gente desconhece que o Porto existe e está atuando, né? Vão fazer um passeio de barco e uma ação de conscientização ambiental ali ao lado do Pontal. No Pontal, onde a gente vai ter uma base do circuito náutico, né? Nós vamos ter um stand e muitas atividades lá. É verdade. E tu vê como o SG, aquela nossa sigla que tá lá, ela é simples. Falamos de um E, tu vê. E agora o S. Tu sabes que em Porto Alegre tem áreas que tu toma banho. Isso já é uma conquista, né, que se tem em Porto Alegre. Não é toda a nossas praias, mas já se tem. E ali vocês vão fazer ações sociais, né, Luziane? Exato. Em parceria com a FADERS, nós faremos lá no Lami, que é balneável, uma ação da Praia Acessível, que é onde tem aquelas cadeiras anfíbio que levam a pessoa com dificuldade de locomoção, seja um idoso ou um portador de deficiência, que levam para ele poder usufruir de um banho, né, no Guaíba. Lá é balneável, então é super legal. E vai ser justamente no período em que a FADERS, que é de acessibilidade do Estado, eles iniciam a operação com essas cadeiras, com acessibilidade às águas, né? E ali a gente vai fazer o start das águas internas. É verdade. E aí, nós nos conectando ao UG, é o quê? É a própria prefeitura, é o governo trabalhando, né? Onde vocês têm essa parceria. Então, eu gostaria que tu mostrasse, né, e demonstrasse o pessoal como se transforma, que é a do S17, parcerias estratégicas, como que isso vocês estão amarrando e conseguindo realmente fazer acontecer a Semana Náutica de Porto Alegre. Isso, se vocês depois olharem, tu até mesmo me falou que acabou a gente utilizando, né, que a semana está no calendário, mas a gente está fazendo o circuito náutico. Isso também tem em outras cidades, né? Foz do Iguaçu, a gente estava falando nos bastidores, que também é uma cidade que abandonou e a gente pensa, né?
quando nós falamos aqui a gente, eu digo, é Luziane, mas a gente se envolve tanto com nossos amigos, nossos parceiros, que a gente já pensa em levar isso a outros. Eu gostaria que tu falasse isso aí e aonde está o nosso G agora. Sim. O circuito náutico, ele nasce, né, de muitas mentes daí, muitos braços, e nós fomos acolhidos pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, né? A secretária Fernanda Bart, o secretário adjunto Felipe Tisbirek, que nos acolheram para fazer essa realização. E nós conseguimos o apoio, o patrocínio da Prefeitura, da Caixa Federal e da Secretaria de Turismo do Estado, que estão nos apoiando, nos suportando nesse evento, para que ele seja realidade, né? Sozinho a gente não faz nada. E nós, demonstrando seriedade nas relações com os clubes, com as escolas, com as entidades, a gente pode levar adiante essa ideia. Aqui nós estamos criando um case. Exatamente. Um case. Exatamente. E por que não levar o circuito náutico para outras cidades que tenham água? Nós estivemos em junho no FIT Cataratas, em Foz, onde o prefeito de Foz, coisa que a gente nem imagina, né? O prefeito, em seu discurso, disse que Foz vive de costas para suas águas. Quem de nós imaginaria isso com todo aquele manancial, aquele potencial? Então, é algo que nós temos em Porto Alegre e que se repete em outros lugares do Brasil, infelizmente. Nós temos que fazer uma união de forças para que todos se virem de frente e acolham as suas águas, sejam abraçados por suas águas. Porque tem aquela tua frase que que está no material, né? Que a náutica não é luxo, né? Com certeza. Ela não é somente luxo. Eu gostaria que tu discorresse um pouquinho sobre o tema. Isso é muito importante. A náutica é um motor importantíssimo na nossa economia. A náutica tem um potencial de movimentar todas as outras áreas. Se nós pensarmos num barco que está ali numa marina, o tanto de tipo de profissional que ele precisa de profissionais para manter a sua estrutura, para pintura, para mecânica, para velas, precisa do marinheiro que vai fazer a manutenção do barco, mantê-lo ok. Então, além disso, se a gente pensar na náutica como turismo, movimenta toda a rede de comércio e de serviços, movimenta hospitalidade, né, o setor hoteleiro, porque está tudo conectado. Então, a náutica, ela é uma engrenagem fundamental da nossa economia. E erra, né, o governo que pensa em tributá-la, em torná-la algo de luxo, porque isso vai fazer com que ela perca mercado, né, ela trave a economia e o impacto vai ser sentido em todas as outras áreas. Nós precisamos fomentar a náutica, precisa justamente o inverso, precisa de incentivo para que a náutica cresça, para que os nossos estaleiros no Brasil cresçam, para que hajam outros estaleiros, para que a gente tenha mais marinas, para que a gente tenha estrutura náutica para suportar essa economia crescente, a economia azul que está vindo aí com tudo. Eu ia falar, eu estava esperando essa palavra. E assim, ó, e o que se fala aqui, que a Luziane fala aqui, eu li, né? Isso tem dados, né? Até se tu quiseres aprofundar, tem dados de quanto que tu bota, o quanto que retorna. É uma economia fantástica. E a gente está falando somente da economia azul, as questões financeiras que tu gera, né, emprego e tal. Mas lembra que lá no início eu falei, tem toda a questão também da saúde mental que ela é envolvida, né? Porque tem aquela coisa, eu vou pra praia, me sinto tão bem lá. Gente, é o mar. Nós, na cidade, nós temos a lagoa, a laguna, é um mundo isso daí, né? Então, se você aprofundar, ou se a Luziane até quiser falar, tem vários estudos e que falam claramente das questões, que taxou ali, diminuiu tanto, aí eles, meu Deus, perdemos tanto. Aí depois que eles fizeram o movimento, eles viram que tinham errado, né? Então, a náutica, ela não é um luxo, ela é uma economia azul, pulsante, e que nós temos o privilégio, muitas cidades brasileiras têm o privilégio de estar em contato com as águas. Vamos ser felizes, né? Nesse movimento e que isso prospere. E um dos fatos que eu gostaria de perguntar é assim, como é que tu enxerga isso daqui a uns 5 anos, tanto em Porto Alegre, adiante, que tu prevê aí? Eu acredito, Vitor, que esse circuito náutico, ele seja uma sementinha. A gente está
tratando ele como uma semente. Porque a colheita, né, o nosso propósito de verdade é ver o Guaíba colorido. É ver as águas coloridas, não só do Guaíba. É ver as pessoas felizes, ao invés de estarem se medicando para tratar a sua saúde mental, né, a falta de saúde mental, elas estarem se reconectando com as águas, e ali sim o melhor remédio, a alegria, a paz, a felicidade que as águas nos proporcionam, para inclusive a gente conseguir vencer essa barreira que muitas pessoas, com certa razão, ainda têm do trauma do ano passado. Não é fácil e não é simples para quem viveu, mas as águas, tanto Guaíba, outros rios, não são culpados. Claro que É o próprio ser humano, ele não é vilão. As águas não são vilãs. Não. Os vilões são seres humanos que as maltratam, né? Então, cabe a nós que, de alguma forma, tivemos a oportunidade de estar à frente desse movimento, justamente potencializar a reconexão das pessoas, sabe? Iniciando aqui por Porto Alegre, mas sim, a gente viu que a gente pode fazer a diferença não só em Porto Alegre. Fantástico. E tu sabes que nós temos até 2 episódios anteriores. Aqui tu falou, a água não é vilã. A gente debateu aqui. A gente tem um episódio técnico com a professora, agora não me falhou, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma geóloga, e com uma geóloga profissional. Fantástico da gente falando sobre a nova realidade, a gente falando tecnicamente, e um com o nosso amigo Felipe Toledo falando de como foi toda a estruturação, os bastidores, depois que o negócio aconteceu. Então, a água é nosso maior bem e é a nossa amiga, somos 70% água, né? Então, enfim, eu gostaria, né, de que tu comentasse aqui as pessoas que queiram, né? Lembrando que a gente vai estar tudo digitado aqui, escrito, vai estar os arrobas, mas também nós temos muitos ouvintes pela nossa Spotify, né? Então, que tu passasse como se contar, né? Entrar em contato, como participar, acompanhar, até porque vai estar pulsando, vai estar acontecendo, tu vai querer ir lá, tu vai querer olhar, que nem nós falamos aqui, a gente nos bastidores conversando, pô, quantas pessoas aqui a gente tem o balonismo, vão lá para ver aqueles céus coloridos. É tão lindo olhar as velas também, tu tá sentado contemplando, né? Então, como as pessoas vão ficar aí se atualizando, participando, e para poder ir e acompanhando, Luziane? Ótimo, Vitor. Para ficar por dentro de tudo que vai acontecer e que está acontecendo no Circuito Náutico, você pode acessar ao site circuitonáutico.com e também através do nosso Instagram, Circuito Náutico Poa, onde vai estar publicado em tempo integral tudo o que está acontecendo, todas as atualizações, a programação. Nós teremos dentro do Circuito Náutico, desde as regatas, etapa de regata em nível nacional, de windsurf, de vela. Nós teremos remada aberta. Para as pessoas que nunca remaram de canoa havaiana, no dia 13 elas podem ir no Sava. Eu quero. Então, bora lá. No Sava vai ter a remada aberta, é só chegar e participar. É isso, é democratizar o acesso às águas. No próprio Pontal, nós teremos a oportunidade de aulas experimentais, de SUP, de canoa havaiana, de vela. Então, assim, nós teremos um potencial absurdo. Quer participar de uma ação ambiental? Nós teremos no dia 13, no trecho 1 da Orla. Nós vamos também ter papo sério dentro do Fórum Náutico, que vai ser no dia 9 no Yacht Clube Guaíba. E tudo isso vai estar ali no Instagram, Circuito Náutico Poa, e tu fica por dentro de tudo. Facinho, né? Facinho. Intuitivo. Intuitivo, isso aí. E se tu esquecer, dá um Google em Circuito Náutico que aparece tudo. Hoje tá aí, né? E ainda mais com a IA. Pessoal, nós queremos agradecer, então, a Luziane de estar aqui falando esse bate-papo aí, essa visão. Eu adoro pessoas visionárias, falando sobre a nossa economia azul, né? Falando sobre a nossa ODS 8, né? Que é trabalho decente, que isso desenvolve o nosso município, o seu município, e te pedir para que nos sigam, acompanhem o nosso evento e te desejar uma ótima semana e te agradecer por estar conosco aqui compartilhando. Muito obrigado, Luzia. Obrigada, Vitor, pela oportunidade de compartilhar aqui o Circuito Náutico que nos aquece o coração. Muito obrigada. Muito obrigado.